Felipe, um menino de apenas 10 anos, assim como milhares de meninos pelo Brasil, enfrenta uma batalha que começou há 5 anos atrás, quando foi diagnosticado com a distrofia muscular de Duchenne, uma doença genética rara e progressiva que afeta os músculos e funções vitais como a respiração, levando à morte. Essa doença causa falta de proteínas nos músculos, o que faz com que as crianças percam as funções motoras. E hoje, depois de 5 anos da descoberta, Felipe já está andando com cadeira de rodas e sente muitas dores pelo corpo. O Felipe andava normal, fazia tudo, corria, pulava. E hoje o meu filho se encontra numa cadeira de rodas, então o Felipe, a parte de baixo dele, ele já está ficando parado, ele já não consegue andar mais. Então os movimentos que ele tem na perna são poucos, onde ele levanta um pouco a perna, né? E o corpo dele, você já vê, meu filho já não consegue erguer o braço direito. Então, nós estamos conseguindo manter a parte cardíaca, a parte de dentro dele bem. Mas a motora dele já é visível. Era um garoto que fazia tudo. Andava de cavalo, tinha uma vida normal. E hoje o meu filho, ele não consegue fazer muitas coisas mais. Ele não consegue mais. Então, a doença já... Os médicos falavam, aos 10 anos o seu filho vai estar numa cadeira de rodas. E eu falava, não, ele não vai estar. Pela nossa fé, né? E realmente, é exatamente o que a gente lê sobre o Duchenne, é exatamente o que acontece. A partir dos 10 anos, nossos filhos vão para uma cadeira de rodas e daí para frente só vai piorando cada vez mais. Apesar das dificuldades, Felipe e sua família continuam correndo contra o tempo para conseguir salvar a sua vida. Então eu faço esse tratamento, né, com esse doutor em Curitiba, tudo é pago, né? E tem ajudado, sim, o Felipe estar melhor, mas a doença está vindo sempre de forma radical, né? Mas acontece que existe um tratamento, um medicamento que pode salvar a vida do Felipe e de tantos outros meninos e crianças que têm a mesma doença, a Duchenne. E esse medicamento se chama Elevidys. Produzido nos Estados Unidos, ele é uma terapia genética que trata e principalmente interrompe a evolução da doença. O problema é que o custo deste tratamento é extremamente caro. Ele custa cerca de 17 milhões de reais. Quando eles recebem o Elevidys, então entra por 3 horas na veia que eles recebem, super rápido, e aí eles já começam a produzir. Então, produzindo automaticamente o corpo já vai voltando, não digo ficar normal dos meninos, no caso do meu filho, que está numa cadeira de rodas. Mas os meninos que ainda estão andando, que estão bem, visivelmente o tão eficaz de tudo isso, né? E após anos de luta, o Supremo Tribunal Federal revogou no dia 19 de dezembro a decisão que desobrigava o governo federal de comprar o Elevidys. O acordo entre a União e a farmacêutica Roche garantiu o fornecimento do remédio para as crianças de 4 a 7 anos de idade, que conseguem andar sem cadeiras de rodas ou andadores. Mas apesar desta conquista, casos como o de Felipe ainda continuarão enfrentando desafios para acessar o tratamento. E falar em 17 milhões é falar em muito dinheiro. Mas para uma mãe, para um pai, para uma família que precisa salvar a vida do seu filho, tudo vale. Tudo vale da maneira certa e com muita honestidade. Por isso que a Daniele nos chamou aqui. Porque por muito tempo ela relutou em contar essa história, em abrir essa história para todos, pelos julgamentos, pelas palavras ditas de formas erradas, que ela já recebeu durante todo esse tempo, mas agora ela sabe que tem uma alternativa para o seu filho viver, então ela está aqui conversando comigo e com vocês. E foi isso mesmo, né, Dani? Foi. Você relutou muito tempo, você e seu esposo, para falar sobre essa história, para abrir essa história para todo mundo, porque a gente sabe que é muito dinheiro que a gente está falando, 17 milhões, meu Deus, quem é que tem isso? Mas a gente sabe que com a mão de todos pode chegar a um resultado, pode salvar a vida do seu filho. Sim, e nós temos as pessoas boas, que são muitas, que me dá muita força, né, com isso, e tem aqueles que realmente, né, falam, porque como
para a gente fazer um tratamento para o Fê, de uma fisioterapia boa, uma qualidade de vida boa para o Fê, eu não tenho condições de manter sozinho. Então eu faço uma rifa, eu faço uma campanha para isso. E muitos ajudam, né? Como a gente sabe, e muitos também questionam, né? Mas de novo, uma nova rifa, né? E a campanha agora para o Elevides é uma campanha de milhões que estamos falando, né? E eu relutei muito, muito, porque a minha cabeça precisa estar boa para mim conseguir seguir em frente. Mas eu creio que tem muitas pessoas boas, muitos anjos, e nós vamos conseguir, em nome de Jesus, nós vamos chegar e ainda nós vamos voltar aqui e falar que a gente conseguiu salvar a vida do meu filho, em nome de Jesus. Tenho dúvida. E pela fé a gente vai, que a minha fé do meu marido, da minha família, é assim, maravilhosa. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Tenho certeza, porque as pessoas são solidárias. As pessoas são. E nós temos muitos, muitos anjos para isso, né? E a gente está falando de um garoto com vida, um garoto que ama, que nem ele amava andar a cavalo. É o sonho dele voltar, sabe? Andar um cavalo. Então é assim, eu estou trazendo a vida do meu filho de volta. Então é para isso que eu estou aqui. Para trazer a vida do meu filho.